Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Está começando mais um Boletim Pauta Aberta. A gente traz as atualizações da situação tão grave que enfrenta o estado do Rio Grande do Sul. Subiu para 116 o número de mortos, vítimas das cheias que atingem o estado. Os números desta sexta-feira, indicados pela Defesa Civil, apontam 146 desaparecidos. São 756 pessoas feridas em todo o estado, 406 mil pessoas hoje fora de casa. Destas, quase 70 mil são desabrigadas. Outras 337 mil pessoas estão guardando abrigo em casas de amigos ou parentes. São, neste momento, 435 municípios dos 497 de todo o Rio Grande do Sul, de alguma forma, já atingidos pelas cheias dessa tragédia. 1.916 pessoas afetadas pelas enchentes. A notícia preocupante desta sexta-feira é que já começou a chover forte em vários pontos de Porto Alegre, não apenas em Porto Alegre, em várias cidades do estado. O município de Lajeado, às 9h30 da manhã, sofria também com fortes chuvas. Lajeado, que ao longo desta semana foi uma das cidades que ficaram totalmente embaixo d'água por conta dessa tragédia que ocorre no estado. São muitas dificuldades, por todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje a previsão é de uma chuva que chega a 120 milímetros, 130 milímetros. Infelizmente, as previsões da meteorologia indicam aí chuvas fortes, pelo menos até a próxima segunda-feira, e uma precipitação que pode chegar a 150 milímetros no próximo domingo. A informação de hoje às 6h30 da manhã, das medições feitas com relação ao nível do Guaíba em Porto Alegre, indicavam que hoje, pela primeira vez, desde o último sábado, esse nível chegou abaixo daqueles índices históricos de 1941, ficou em 4,70 metros aproximadamente. A comoção é muito grande por todo o país e não é diferente no estado do Paraná. Hoje nós estivemos no quartel do Corpo de Bombeiros, o quartel onde funciona o Comando Geral. As doações chegam a todo momento, e nós ouvimos os integrantes das equipes que estiveram no Rio Grande do Sul por 7 dias. Essa equipe foi substituída a outros bombeiros paranaenses hoje, são aproximadamente 38, mas os 32 que chegaram da primeira missão paranaense voltaram e falaram com a gente. Acompanhe. Aqui no quartel onde funciona o Comando Geral do Corpo de Bombeiros no centro de Curitiba, a situação há alguns dias é essa aqui, Muitas doações chegando, trabalho sem parar para as equipes. Mas a nossa equipe hoje veio aqui para ouvir os relatos de alguns dos 32 bombeiros que estiveram no Rio Grande do Sul por 7 dias e que por lá trabalharam fazendo o resgate das vítimas. Foram relatos emocionantes. A gente tenta passar uma força para essas pessoas, tenta trazer uma palavra de conforto, mas realmente é difícil e tem horas que a gente se emociona. Na coletiva em que relataram os desafios enfrentados logo no início dos resgates, o capitão Eduardo Hunziker, que foi o chefe da força-tarefa, explicou a velocidade em que a equipe foi formada no Paraná e a agilidade com a qual se deslocou ao Rio Grande do Sul. Então a nossa equipe ela foi demandada 1h30, 1h40 da tarde da quarta-feira passada. Por volta das 16 horas, o pessoal já estava todo lá no poste e às 18h30 já estavam em viagem. Então, o acionamento e o deslocamento do pessoal foi muito rápido. Neste cartãozinho, guardado no bolso do capitão Hunziker, está a ordem das cidades por onde avançaram as operações de resgate. São Sebastião do Caí foi a primeira. Chegando lá, a gente viu que todos os municípios acabaram tendo suas estruturas de defesa civil, de hospitais sendo comprometidos. Então, a gente simplesmente conseguia, muitas vezes, tirar essas pessoas da situação de extremo risco que elas estavam lá naquele momento e colocar numa situação de segurança relativa. Então, uma rua seca, por exemplo. Nas palavras do primeiro-tenente Pedro Rocha de Faria, logo que chegaram, a quantidade de pessoas pedindo socorro assustava. Elas necessitavam de ajuda para ontem. Era a vida de dezenas por um fio. E pouco suporte de retaguarda nas operações em cidades que ficaram completamente debaixo d'água. A gente chegou direto na entrada da cidade, Colocamos o GPS ali, marcava no meio da cidade. E o limite da cidade já estava alagado. Então a gente chegou na beira do rio, já com pessoas batendo na viatura e
e pedindo socorro. Eles vinham pedir água para nós, vinham pedir comida e muitas vezes a gente só tinha aquilo ali para a guarnição, então conseguia disponibilizar uma garrafinha d'água ali para tentar amenizar um pouco o sofrimento naquele momento, disponibilizava um cobertor térmico nosso. Nos primeiros dias era tanto trabalho que as equipes chegaram a ficar em atividade por 30 horas, sem descanso. O primeiro-tenente Pedro disse que um pedido foi um dos que mais marcaram. Uma criança puxou meu colete e perguntou assim para mim: moço, vocês vão voltar lá? Eu falei: sim, nós vamos voltar lá. Ela falou: você pode buscar o meu pai? Eu falei: onde está teu pai? Ela falou: ela está no colegião. E nesse colégio haviam centenas de pessoas. E até chegar lá e perceber quantas pessoas tinham lá, nós não encontramos o pai dessa criança. Não sei o que aconteceu com ele. Na volta, eu não achei mais essa criança. Não sei o que aconteceu com ela. Isso foi bastante marcante para mim, porque naquele momento eu fiquei com a sensação de não poder ajudá-la, né? De não dar a resposta, não trazer o pai dela novamente, né? Em meio ao avanço da tragédia, eles lutaram uma guerra para salvar vidas. Emocionalmente, a gente não teria condições de explanar para vocês de forma alguma do que foi a ocorrência do Rio Grande do Sul nesse momento. A batalha do capitão Alexandre Ferelli foi ainda de maior risco, lá no alto, pilotando o helicóptero do BPMOA, o primeiro de uma força de segurança fora do estado do Rio Grande do Sul, com o desafio de superar a visibilidade quase inexistente e a missão de chegar perto dos telhados para salvar pessoas. Em Eldorado do Sul, ele relata que viu um dos cenários mais impressionantes no céu. Quando o rapaz ele entrou na aeronave, ele falou assim: o meu pai ou meu tio está naquela árvore ali na frente. Voltamos e retiramos esse senhor com a técnica do cesto de resgate. Esse senhor também estava com um grau elevado de hipotermia, mas estava consciente, agradeceu a gente. Ele falou assim para nossa equipe assim: ó, bom, muito obrigado, eu sabia que vocês iriam vir. E eu também me ajudou porque eu comi uma goiabinha que estava aqui nessa goiabeira. Apenas a aeronave que ele comandou em 7 dias realizou 151 salvamentos. O trabalho foi muito além do que qualquer um na equipe poderia imaginar. Mostrou a eles que a força do coração dá energia para momentos tão difíceis assim. A gente só teve noção do que aconteceu lá quando a gente deitou em casa com a nossa família. Na frente das pessoas a gente tenta ser forte, tenta dar o maior apoio ali, mas depois chega no descanso, chora mesmo. São lágrimas que lavam mesmo. Uma situação de muita dor realmente para milhares e milhares de cidadãos gaúchos que enfrentam essa tormenta que quase não para no estado, né? E daqui de longe fica a nossa torcida por dias melhores, as orações também, né? Para que mais pessoas possam contribuir de todo o Brasil para ajudar esse povo que tanto precisa nesse momento. Daqui a gente se despede, uma boa tarde para você, um bom fim de semana.